Existe um medo silencioso que muitos carregam no coração e quase nunca colocam em palavras. Não é o medo de faltar fé, nem o medo do mal. É o medo de que, mesmo crendo em Deus, mesmo rezando, mesmo tentando fazer o certo, a provisão falhe em algum momento. É o receio de acordar amanhã e perceber que o cuidado de Deus parecia presente ontem, mas hoje parece distante. Esse medo não grita, ele sussurra. Ele aparece quando você faz contas em silêncio, quando pensa no futuro da família, quando deita a cabeça no travesseiro e sente o peso da responsabilidade. O Salmo 23 nasce exatamente nesse lugar. Ele não foi escrito para quem vive uma fé ingênua, mas para quem já atravessou vales, já enfrentou escassez interior e aprendeu que confiar em Deus não significa ausência de preocupação, mas decisão diária de entrega. Quando a palavra diz, "O Senhor é meu pastor", ela não está oferecendo poesia. Está oferecendo direção. Está dizendo que existe alguém que vê o que você não vê, que cuida do que você não consegue controlar e que sustenta mesmo quando você sente que suas forças estão no limite. Prosperidade, aqui, não começa no bolso. Começa no coração que aprende a descansar. Este não é um momento para ouvir de forma apressada. É um convite para silenciar por dentro, baixar as defesas e permitir que Deus fale onde quase ninguém tem acesso. Se você sente que carrega mais peso do que deveria, fique. Este salmo não promete atalhos, mas garante presença, e a presença de Deus muda tudo. Poucas pessoas admitem, mas a ansiedade pela prosperidade afeta até quem acredita profundamente em Deus. Não se trata apenas de querer mais, mas de temer perder o que já se tem. É o medo de que o sustento acabe, de que a estabilidade seja frágil, de que uma crise inesperada desmonte tudo o que foi construído com esforço. Essa ansiedade se disfarça de prudência, mas por dentro corrói a paz. O coração começa a vigiar mais as circunstâncias do que a fidelidade de Deus. O Salmo 23 confronta exatamente essa tensão interior. Ele não começa falando de abundância visível, mas de pertencimento. Quando alguém reconhece o Senhor como pastor, assume que não caminha sozinho, que não precisa carregar sozinho o peso do amanhã. Prosperidade ansiosa é viver tentando garantir o futuro com as próprias mãos. Prosperidade, segundo Deus, é aprender a confiar que Ele já está lá, cuidando do que ainda não aconteceu. Essa mudança não acontece de fora para dentro. Ela nasce quando a alma entende que o cuidado de Deus não é instável, nem condicionado ao desempenho humano. Mesmo quando você se sente inseguro, mesmo quando as contas assustam, mesmo quando o cenário não é favorável, o pastor não abandona o rebanho. A ansiedade diminui quando a confiança aumenta, e a confiança cresce quando você permite que a palavra confronte suas preocupações mais profundas. Antes de pedir mais, Deus quer oferecer descanso. Antes de mudar as circunstâncias, Ele deseja curar o modo como você enxerga a própria vida. É aqui que o Salmo 23 começa a trabalhar silenciosamente, desmontando medos antigos e preparando o coração para receber um cuidado que não falha. Muitas leituras do Salmo 23 falham porque criam expectativas que o próprio texto nunca fez. Ele não promete uma vida sem problemas, não garante riqueza imediata, não afirma que dificuldades desaparecerão só porque você confia em Deus. Quando essas falsas promessas não se cumprem, nasce a frustração espiritual. A pessoa começa a pensar que Deus falhou, quando na verdade foi a interpretação que estava equivocada. O Salmo 23 não foi escrito para alimentar ilusões, mas para formar maturidade espiritual. Ele não fala de ausência de vales, fala de companhia dentro deles. Não diz que nada será ameaçador, afirma que o medo perde força quando Deus está presente. Prosperidade, aqui, não é acumular sem limites, é viver sem a escravidão da insegurança. O texto revela um Deus que conduz, corrige, protege e sustenta ao longo do caminho, não um Deus que elimina todo o esforço humano. Quando a alma entende isso, algo profundo acontece. A fé deixa de ser uma negociação e se torna relacionamento. A oração deixa de ser uma cobrança e passa a ser entrega.
Você não confia mais em Deus apenas quando tudo vai bem, mas aprende a confiar justamente quando as circunstâncias não colaboram. Esse salmo não ensina como controlar o futuro, ensina como caminhar com Deus dentro dele. É por isso que ele atravessa séculos sem perder força. Ele não oferece atalhos, oferece presença. E quem aprende a viver sustentado pela presença de Deus, descobre uma prosperidade que não depende do cenário externo, mas de uma certeza interior que permanece mesmo quando tudo parece instável. O Salmo 23 costuma ser lido como um texto bonito, quase decorativo, mas ele foi escrito como um caminho espiritual a ser percorrido. Não é algo para ser admirado à distância, é algo para ser vivido passo a passo. Quando Davi fala do pastor, ele não descreve uma ideia abstrata, descreve uma experiência real de quem aprendeu a depender, errar, esperar e continuar caminhando. Esse salmo revela um movimento interior. Primeiro, a alma aprende a depender. Reconhecer o Senhor como pastor exige humildade. Exige admitir que nem tudo está sob controle, que nem todas as decisões podem ser tomadas com segurança humana. Depois vem a direção. Deus não apenas supre, Ele conduz. Conduzir significa escolher caminhos, fechar alguns, abrir outros, muitas vezes contrariando expectativas. Em seguida aparece a proteção. Mesmo quando o caminho escurece, quando o vale se apresenta, a presença de Deus não se retira. Ela se intensifica. O medo não desaparece por mágica, mas perde autoridade. Por fim, surge a abundância com propósito. A mesa preparada não é ostentação, é confirmação. É Deus mostrando que o cuidado dele não depende das circunstâncias ao redor. Quando você entende o Salmo 23 dessa forma, algo muda. Ele deixa de ser apenas uma oração para momentos difíceis e se torna uma orientação para a vida inteira. Prosperidade passa a significar caminhar no ritmo de Deus, confiar na direção dele e descansar mesmo quando o cenário não é ideal. Esse salmo não acelera processos, mas fortalece o coração para continuar. Ele ensina que o cuidado de Deus não é episódico, é contínuo. E quem aprende a caminhar assim descobre que não está apenas sendo sustentado, está sendo transformado enquanto segue adiante. Existem momentos em que a vida entra em uma espécie de deserto interior. Não falta apenas dinheiro, falta ânimo, clareza, sentido. A oração continua, a fé permanece, mas a sensação é de estar caminhando em solo seco, sem respostas visíveis. Muitos se culpam por isso, como se atravessar o deserto fosse sinal de fraqueza espiritual. O Salmo 23 mostra exatamente o contrário. Ele revela que o pastor não evita o deserto. Ele atravessa o deserto junto com o rebanho. Há aprendizados que só nascem quando a alma deixa de depender das circunstâncias e passa a depender exclusivamente de Deus. No deserto, a confiança é purificada. As expectativas são ajustadas. O coração aprende a distinguir o essencial do supérfluo. Deus permite esses momentos não para retirar o cuidado, mas para aprofundá-lo. É no silêncio do deserto que a voz do pastor se torna mais clara. É ali que a fé deixa de ser baseada em resultados e passa a ser sustentada por relacionamento. Prosperidade, nesse estágio, não é abundância visível, é resistência interior. É continuar confiando mesmo quando os sinais externos não confirmam. Quando o Salmo fala de verdes pastagens, ele não ignora o caminho até elas. Ele pressupõe a travessia, e quem atravessa com Deus não sai do mesmo jeito que entrou. O deserto não é o fim da história. É o lugar onde o cuidado de Deus se revela de forma mais íntima. Mesmo quando tudo parece parado, Ele está trabalhando no que você não vê. E isso muda a forma como você encara cada dificuldade, cada espera, cada silêncio. Chega um momento em que explicar já não é suficiente. A alma precisa experimentar. O Salmo 23 não foi feito apenas para ser entendido, mas para ser rezado lentamente, deixando que cada palavra encontre um lugar dentro de você. Quando você diz que o Senhor é seu pastor, não está repetindo uma frase conhecida, está reafirmando uma escolha. Está dizendo que confia,
mesmo sem controlar, que entrega, mesmo sem garantias visíveis. Ao declarar que nada lhe faltará, você não está negando dificuldades, está proclamando que elas não definem seu destino. A oração se torna mais profunda quando deixa de ser apressada. Cada imagem do salmo convida a um descanso interior. As águas tranquilas não falam de ausência de problemas, falam de presença de paz. O vale da sombra da morte não é uma ameaça, é um cenário onde a companhia de Deus se torna mais evidente. Quando essa oração é feita com a alma, algo se ajusta por dentro. A ansiedade diminui, o coração desacelera, a confiança ganha espaço. Rezar o Salmo 23 assim é permitir que Deus toque áreas que você nem sempre consegue nomear. É entregar medos antigos, preocupações recorrentes, expectativas frustradas. Não é uma oração para ser recitada de uma vez só. É um caminho de entrega contínua. Quanto mais você reza, mais percebe que não está tentando convencer Deus a agir. Está permitindo que Ele cuide. E esse cuidado começa dentro, reorganizando pensamentos, emoções e escolhas. Quando a alma aprende a rezar dessa forma, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural de viver sob a condução de Deus. Existe uma diferença profunda entre buscar prosperidade e viver sob o cuidado de Deus. Quando a vida é guiada pelo controle, a mente nunca descansa. Sempre falta algo. Sempre há um risco à frente. Sempre existe o medo de perder. O Salmo 23 apresenta outro caminho. Ele mostra que a verdadeira prosperidade começa quando você deixa de vigiar o futuro como se tudo dependesse de você. O cuidado de Deus não elimina responsabilidades, mas retira o peso excessivo que esmaga a alma. Quando o pastor conduz, você trabalha, planeja e decide, mas sem a angústia constante de quem acredita que um erro pode destruir tudo. A mesa preparada diante dos inimigos não é uma provocação, é um sinal de segurança. Deus não espera o ambiente ficar perfeito para cuidar de você. Ele cuida no meio da tensão, no meio das incertezas, no meio das pressões. Prosperar, segundo o Salmo 23, é aprender a viver com suficiência interior, mesmo quando o cenário externo ainda está em construção. É confiar que o que vem de Deus chega no tempo certo, do modo certo, com propósito. Quando essa compreensão se estabelece, a comparação perde força, a pressa diminui e o coração encontra estabilidade. Você deixa de medir sua vida apenas pelo que possui e passa a reconhecê-la pelo cuidado que recebe diariamente. Essa mudança é silenciosa, mas profunda. Ela transforma decisões, relacionamentos e até a forma de enfrentar desafios. Viver sob o cuidado de Deus não torna a vida isenta de lutas, mas a torna habitável, suportável e cheia de sentido. E isso, por si só, já é uma forma poderosa de prosperidade. Chega um ponto em que confiar deixa de ser uma ideia bonita e se torna uma decisão prática. O Salmo 23 convida você a entregar áreas específicas da sua vida ao cuidado de Deus. Não de forma genérica, mas concreta. O trabalho, as finanças, as decisões que você vem adiando, os medos que insiste em carregar sozinho. Quando você permite que Deus seja pastor nessas áreas, algo muda na forma como você caminha. A provisão deixa de ser apenas um pedido e se torna uma relação de dependência consciente. Você começa a perceber que Deus cuida também dos detalhes, das escolhas diárias, das portas que se fecham para proteger e das que se abrem para conduzir. Entregar não é desistir de agir. É agir sem ansiedade. É fazer o que está ao seu alcance confiando que o que ultrapassa suas forças está nas mãos de Deus. Essa entrega exige honestidade. Exige reconhecer limites, admitir cansaço, abandonar a ilusão de autossuficiência. O Salmo 23 não chama você para uma fé abstrata, mas para uma confiança aplicada à vida real. Quando essa entrega acontece, a oração ganha peso. Ela deixa de ser apenas palavras e passa a orientar decisões. A paz começa a aparecer em lugares onde antes só havia tensão. Não porque tudo se resolveu,
mas porque você já não caminha sozinho. O pastor segue à frente, e isso muda completamente a forma de atravessar cada dia. Finalmente, depois de entregar, confiar e caminhar, o Salmo 23 conduz a um lugar que muitos raramente experimentam de verdade: o descanso. Não é o descanso de quem resolveu todos os problemas, é o descanso de quem sabe em quem confiou. Quando a alma compreende que o cuidado de Deus não é temporário nem frágil, o coração desacelera. Você percebe que não precisa antecipar sofrimentos, nem viver refém do amanhã. O bem e a misericórdia não são visitas ocasionais. Elas acompanham o caminho. Mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando a situação não muda imediatamente, Deus permanece. E essa permanência sustenta. O Salmo 23 não termina com pressa, termina com habitação. Habitar na casa do Senhor é viver consciente da presença dele em cada fase da vida. É saber que o cuidado não acaba quando a oração termina, nem quando este momento se encerra. Ele continua quando você levanta, quando trabalha, quando enfrenta decisões e quando deita novamente. Se algo ainda inquieta seu coração, entregue mais uma vez. Se algo ainda pesa, confie de novo. O pastor não se cansa de cuidar. Descanse. Você não está esquecido. Você não está desamparado. O Senhor segue conduzindo, mesmo quando você não percebe. Permaneça nessa certeza e permita que ela acompanhe você além deste momento. Agora faremos esta linda oração com o coração aberto, à luz do Salmo 23. Senhor meu Deus, meu pastor fiel, hoje eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou e com tudo o que carrego. Reconheço que preciso do Teu cuidado, da Tua direção e da Tua presença constante. Muitas vezes tentei conduzir minha própria vida, mas agora escolho descansar em Ti, porque sei que Tu vês além do que meus olhos alcançam. Tu és o meu pastor, e por isso confio que nada me faltará. Mesmo quando sinto medo, mesmo quando a insegurança tenta dominar meus pensamentos, eu creio que Tu cuidas de mim. Conduze minha alma às pastagens que restauram, às águas que acalmam, aos lugares onde meu coração encontra paz. Restaura aquilo que se cansou dentro de mim. Renova minhas forças e realinha meus caminhos segundo a Tua vontade. Quando eu atravessar vales escuros, quando a vida parecer pesada e as respostas demorarem, não permitas que o medo governe meu interior. Que eu me lembre a cada passo de que Tu estás comigo. Que a Tua vara me proteja e que o Teu cajado me conduza quando eu não souber para onde ir. Mesmo no meio das lutas, ensina-me a confiar. Prepara, Senhor, a mesa da provisão na minha vida. Supre minhas necessidades. Cuida do meu trabalho, da minha casa, da minha família e do meu futuro. Unge minha cabeça com Tua paz, com Tua sabedoria e com Tua presença, para que meu coração transborde gratidão e não ansiedade. Que eu aprenda a viver não pelo medo do amanhã, mas pela certeza do Teu cuidado hoje. Eu creio que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanham todos os dias da minha vida. Mesmo quando eu não perceber, mesmo quando eu vacilar, Tu permaneces fiel. Por isso escolho habitar na Tua presença, confiar na Tua condução e descansar no Teu amor. Recebe, Senhor, esta oração simples, mas sincera. Guia meus passos, guarda minha vida e ensina-me a viver sob o Teu cuidado, hoje e sempre. Amém. Ao encerrar este momento, permita que o que foi rezado não fique apenas nas palavras, mas desça ao coração. O Salmo 23 nos lembra que a vida não precisa ser vivida sob o peso constante da preocupação. Deus não prometeu ausência de desafios, mas garantiu presença em cada passo do caminho. Quando você escolhe confiar, mesmo sem ver tudo com clareza, algo muda por dentro. A alma encontra descanso. O coração desacelera e a fé deixa de ser apenas esperança para se tornar sustento diário. Leve esta certeza com você. Nos dias bons, lembre-se de agradecer. Nos dias difíceis, lembre-se de confiar. O pastor continua guiando, cuidando e sustentando, mesmo quando o silêncio parece maior do que as respostas. Que essa confiança acompanhe você além deste momento
trazendo paz, direção e esperança para cada área da sua vida. Se esta oração falou com o seu coração, deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal para continuar caminhando conosco em momentos de fé e oração. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sentir o cuidado de Deus hoje. E deixe nos comentários a sua intenção ou testemunho. Será uma alegria rezar com você e por você.